condição ou a historicidade do povo preto pelo mundo afora a partir de uma construção de identidade única. Acho que dá para dizer que o panafricanismo, em essência, é isso, a construção de uma identidade, não construção, mas a busca ou o reconhecimento de uma identidade unificadora dos povos pretos ao redor do mundo, que vai partir de uma historicidade primeiro africana, do continente africano, com sua própria história, a sua agência, independente da intervenção da colonização europeia. Muitas vezes a gente pensa só no continente africano a partir desse contato, né? Tipo, colonização europeia e ponto. Mas a partir do panafricanismo você vai identificar uma agência do continente africano também, dos povos africanos. Uma agência no sentido de uma participação histórica também na construção da própria história da humanidade, mas de si mesmo, dos povos africanos, independente do histórico da colonização. Então, aí você, a partir do panafricanismo, começa a estudar algumas civilizações africanas antigas, do Kemet, da Etiópia, do Mali, impérios africanos que foram produtores da história também, da história da humanidade. Construíram bases filosóficas, científicas, de conhecimento religioso e etc., que sustentam a civilização moderna hoje. Mas também a identificação a partir do panafricanismo de que há uma história unificadora e eu, a partir dessa história unificadora, eu posso me identificar, eu, o Helder, baiano, nascido no recôncavo baiano, posso me identificar com o cara que cresce lá na Martinica, no Caribe, a partir de traços culturais que são muito próximos. Eu faço capoeira Angola, o meu colega da Martinica ele faz Ladja, que é uma manifestação parecida ali com a capoeira. Eu não sei o que é aquilo. Olha, assim fala, mano, o que é isso? Não sei o que é, não sei qual que é esse nome, o que é isso, mas eu me identifico. Eu me identifico com aquele movimento, eu me identifico com aquela expressão corporal, eu me identifico com aquela dança, com aquelas cores, com aquela forma de expressão da espiritualidade. Me é comum. Por mais que eu não saiba o que é, existe uma expressão que me é muito familiar. Eu olho e falo, tá, eu não sei o que é, mas eu sei de onde é. E me é familiar, eu identifico. Essa potência do panafricanismo, de uma construção de identidade única, ela traz muita força para a gente pensar em políticas antirracistas, políticas de luta, de emancipação do povo preto, fora do histórico ou de oposição à narrativa hegemônica que se é colocada da dominação de supremacia branca sobre o mundo. Não. Ela existe, mas ela existe oposições que estão se construindo também frente a essa hegemonia. Há uma experiência histórica em comum aos povos que foram oprimidos pela colonização europeia. Então, que há uma ligação, para além da questão étnica da diáspora africana, a experiência da opressão do colonialismo é uma marca em comum a todos esses povos. E isso está na música do Fela Kuti, ele fala isso direto, ele fala direto da emancipação africana, da emancipação de pensamento africano, uma proposta de pensamento autônomo fora
do pensamento hegemônico europeu. Tudo isso está na música do Afrobeat, tudo isso está no Fela Kuti. E aí, esses temas que lá estão, a proposta do Fela Day na Quebrada é que eles fossem discutidos nos eventos também. Eu sou um artista e tenho meus motivos para ser infeliz. Eu quero trocar a tristeza. Eu quero que as pessoas elas sejam felizes. E posso fazer isso tocando música alegre. E por meio de música alegre, eu falo da tristeza de outras pessoas. De forma que elas venham a perceber que nós podemos ser felizes. Com a minha música, eu promovo uma mudança. Eu consigo ver isso. Então, na verdade, eu uso a minha música como uma arma. Eu toco música como uma arma. A música não surge de mim de uma coisa subconsciente. É consciente. Quem é que consegue, a partir da sua musicalidade, e só com sua musicalidade, despertar a ira do Estado nigeriano? Saca? É só pela música, só pela força da música e da sua crença, da sua fé. De Music is Weapon, quando ele fala, ele está falando, a minha arma é a minha música. E ele conseguiu incomodar a ponto do exército nigeriano, por diversas vezes, fazer intervenções extremamente violentas na Calacuta. Prendê-lo, torturá-lo, deixar à beira da morte. Em uma das intervenções, causar danos à sua mãe, dano severo de deixá-la hospitalizada. E ainda assim ele se manter muito firme e convicto nas suas convicções. E descobri também Carlos Moore, que escreveu a biografia, mas naquela época a biografia era em inglês, de 1982, e ainda não tinha tradução em português. E aí depois eu descubro que ele está traduzindo para português, aí eu já em pânico. Em 2011, quando Carlos Moore lança o livro, no Matilha Cultural e no Serralheria, foram 2 dias de lançamento, eu fui nos 2, claro. E no primeiro, já não vi a hora de pegar aquele livro na minha mão, que inclusive está aqui, acabadinho. Nossa, tá destruído, gente, mas ele já viajou tanto. Todos os filhos do Fela Kuti assinaram, inclusive assinaram em fotos deles. O Sean Kuti, que é o mais novo, e músico, ele não está aqui, na imagem, mas ele assinou na foto da mãe dele, da Ferrintola. Enfim, nunca vou desfazer desse livro, porque quando nasce o Afrobeat em 1970, depois de todo esse contexto de Sandra, de Funmilayo, Sandra, Fela, Tony Allen, que eu também considero como criador do Afrobeat, eu sempre falo isso, e não é só Tony e Fela, são esses músicos, são essas mulheres, são os criadores desse ritmo. Então, não existe um criador do Afrobeat, pelo menos no meu conhecimento, de entender, de ler bastante, e de conhecer esses artistas pelo Brasil e pelo mundo, principalmente África. Saber que a força do Afrobeat, trazendo essas letras, me dá forças para seguir também. E, poxa, quem não conhece esse ritmo, quem não parou para traduzir uma música assim de Fela, façam isso ontem, porque é extremamente necessário. Da mesma forma que o livro traz coisas boas e ruins, as letras, elas são praticamente 90% de coisas ruins, que nenhum, que eu saiba, nesse mundo, nenhum artista no mundo fez o que Fela Kuti fez com essas letras. Com essa denúncia como o rap nosso,
americano e brasileiro faz, as denúncias. Então, é extremamente forte. É uma música que te deixa em outro mundo, que seu corpo não quer parar de dançar. Mas é uma música reflexiva, que se você colocar para traduzir, você chora mais do que você sorri. E são as verdades que ele sempre falava, né? E isso não é só de Fela. Tony Allen também fala muito nas letras dele, Antibalas, New Wave Afrobeat, que são os grupos que eu tenho mais conhecimento e referência, e que são grupos, por mais que, por exemplo, New Wave é Chile e pessoas não negras, mas eles têm consciência, eles também lutam lá em Santiago, né? Como nós aqui, Eco Afrobeat aqui, a Fumilayo também aqui, né? Ifá Afrobeat em Bahia, e Conilha em BH, enfim, são vários artistas potentes que falam o que realmente a gente quer ouvir, né? A verdade. O Fela Kuti, ele foi a porta de entrada para eu entender musicalidade africana. Aí, a partir dele, eu descobri o Afrobeat e comecei a me interessar por outras musicalidades. O High Life de Gana, tem a Orquestra Polirritmo de Cotonou, do Benin, tem, enfim, várias outras. Afrofunk, também do Benin. Fazendo um paralelo com a história do Fela Kuti, o Fela Kuti foi para Londres, né? Ele precisou desterritorizar para olhar a situação do país dele de fora. E aí, muito louco, porque ele não se embranqueceu na Europa. Ele só deu um respiro, olhou de fora e voltou envenenado. Voltou sangue nos olhos e falou, velho, tá tudo errado isso aqui, eu vi de fora. Eu vi de fora. E ele começa a se colocar com argumentos políticos, né? E isso transforma a música dele, né? E aí ele faz a parceria com o Tony Allen, que é o grande, né, criador do Afrobeat. Eu acho que é importante falar disso. Muita gente não fala disso. O Fela Kuti foi a pessoa que colocou o Afrobeat em destaque. Mas quem desenhou ali a célula rítmica, né, a atitude, a transgressão foi o Tony Allen e outros músicos que estavam ali naquele contexto. E isso mudou a estética dele, que virou uma estética transgressora, né? Então, isso é muito doido. Eu saí de São Paulo, a gente está falando de São Paulo. São Paulo é uma das maiores metrópoles do rolê. Eu saí de São Paulo, olhei de fora e falei, no Brasil a gente tem tudo. E eu vim com isso, falei, a gente tem tudo. A gente tem historicidade, a gente tem narrativa política, a gente tem musicalidade, a gente tem pluralidade, a gente tem uma periferia rica, criativa, que é preta, né? Tem os brancos, claro, tem os indígenas, né? Agora tem boliviano, tem peruano, tem venezuelano. Opa, peraí. A gente tem tudo, por que a gente não fala disso? E aí quando eu voltei querendo um projeto que falasse disso, né? Que falasse tudo isso, que apresentasse, expressasse, falar, velho, nosso rolê, a gente tem tudo. Então, voltei envenenado com a Afrojan, e eu tô envenenado até hoje. Eu tô envenenado com o racismo estrutural que silencia as narrativas, né? E aí a minha forma de me colocar e de criar um imaginário possível é através da música, é através desses projetos. E é muito doido, porque é uma caminhada dolorida também. A importância da diáspora para o Fela Kuti também foi imensa. Foi imensa. Ele é um produto da diáspora também. Eu sempre bato nessa tecla e falo, caralho, como assim? Mas ele é africano e tal, ele nunca... Não, ele é um produto da diáspora, diretamente. E ele fala isso diretamente. O Afrobeat, a música dele, o Fela Kuti era uma pessoa muito aberta aos movimentos que estavam ocorrendo. Então, ele estudou música lá em Londres, voltou para a Nigéria, tinha uma banda de High Life, que é um ritmo africano, não sei como vou dizer, parecido com um jazzinho assim, tipo... E fazia lá sua musicalidade, e de repente ele viu que estava sendo feita uma coisa nova lá em Gana.
país vizinho. Nossa, da hora esse som aí. Esse som é bem louco, vou querer saber o que está acontecendo, o que é isso. De repente, ele escutou o James Brown e teve contato com o funk norte-americano, que já é de fora. Ele se apropriou e veio, teve contato com a música caribenha também, e veio sedimentando a sua própria musicalidade. Então, a importância da diáspora, desses ritmos da diáspora, como eu falei anteriormente, do Latin África, que era música africana, mas a música da diáspora, mas essa música africana ela também é influenciada por essa música da diáspora. Então, é sempre uma conversa, né? Sempre um movimento que está se girando. O panafricanismo é isso também, tá ligado? É essa troca de informações, é essa troca de símbolos, de códigos e de cultural. É um caldo cultural que, quando você pega ali como um todo, é muito familiar. Tão familiar que dá para se dizer que é único. Descobri Sandra Isidore, que é a mãe rainha do Afrobeat, americana, que reside em Los Angeles, que eu tive o prazer de conhecer em 2015, na Nigéria, quando eu fui pela primeira vez. E aí Sandra Isidore conhece Fela em 1969, quando Fela vai pela primeira vez para os Estados Unidos fazer a primeira turnê. E vai, né, de bonde com a sua banda toda. Em um show que ele tocou, Sandra vai assistir a convite de um amigo dela. E ela conta no livro, ela conta em entrevistas que no primeiro momento não suportou a música de Fela Kuti. O que ele está falando? Ele misturando, né, iorubá com inglês e falando de, né, uma vez ela deu uma entrevista e fala que ele fala da sopa e tipo um monte de coisas para se falar, um cara político e ao mesmo tempo não sabendo das políticas gerais, não só da sua África, né, da sua Nigéria, como mundial. E Sandra, já militante, já afiliada aos Black Panthers, né, imagina, uma mulher que já foi presa, ela vendo esse artista cantar, falou, gente, como... Será que ele não sabe quais são as necessidades de um público ouvir um outro artista? Quais são as palavras para se falar dentro desse som que é tão forte, mas que... E cadê o contexto de toda essa música, né? Então, por isso que o mundo, né, sabe que Sandra é a mãe do Afrobeat por esse motivo, por abrir os olhos de Fela Kuti, de passar para ele essa África que ela sabia muito mais que ele, essa política que ela sabia muito mais que ele, e de ter apresentado o livro de Malcolm X, né? Das referências maiores de luta, né? Que vira essa cabeça de Fela, de entender essa luta de Malcolm. Eu sou um Malcolm, né? Fela, né? Entender quem é Malcolm dentro dos Estados Unidos e quem é Fela dentro dessa Nigéria, dessa África. E ele se reconhece como africano a partir do contato com a experiência nos Estados Unidos, de ver como o negro era tratado, o contato com a Sandra Isidore, que fazia lá o corre com os Panteras Negras, etc. E aquele contexto o fez ressignificar a sua própria existência enquanto homem africano. E aí ele se reconheceu e viu, puta, caralho, tem um sistema aqui de opressão que é fudido, que está lá no continente para a colonização, mas está aqui nos Estados Unidos pelo tratamento da polícia, o tratamento do Estado. Tem algo em comum aí que me liga à experiência daqui do americano. Eu comecei a pesquisar por conta das mulheres envolvidas na vida dele. Eu falo da mãe, principalmente, né? Funmilayo Anikulapo Kuti foi uma mulher muito, muito, muito militante, ligada aos direitos humanos, né? Enfrentadora de militares também, que tinha uma ligação muito forte com
com os direitos das mulheres, principalmente, de levar mais de 5.000 mulheres para a rua para lutar pelos seus direitos. A primeira mulher a dirigir na Nigéria. E a inspiração de Fela Kuti também dentro dessa militância, desde pequeno, né, tendo essa mãe militante do seu lado, né? Ela é uma das inspirações onde eu resolvo mergulhar. Fela Kuti era um artista multi-instrumentista, né? Lutador dos direitos civis, mas, ao contrário disso, extremamente machista, infelizmente agressor também. Nesse dia do lançamento do livro, eu não li o livro no caminho para casa, na volta do evento para casa. Eu segurando aquele livro, eu não via a hora de abrir e ler. E eu morava com a minha mãe nessa época. E minha mãe sofreu muita violência doméstica. Minha mãe literalmente apanhou desde a barriga, desde a Vanessa da barriga dela. E, né, a gente vem crescendo, vem alertando a mãe, né? Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 17 anos. Por conta disso também, né? De vários problemas entre os dois. E eu sempre alertando a minha mãe. E depois que eu saí com os 17, ela só largou do meu pai quando eu tinha 25. Então, eu vivi muito a violência doméstica. Eu sofri violência doméstica também, pelo pai da minha filha. Então, saber de tudo isso de África e de vários países no mundo, e principalmente nesse Brasil, eu desesperada, assim, porque eu sabia que Carlos Moore tinha entrevistado algumas mulheres, né, que o Fela teve envolvimento. E aí eu cheguei, assim, acordei a minha mãe, cheguei super tarde nesse dia. E acordei minha mãe, e ela assustada, o que é que foi? Eu falei, mãe, eu tô com o livro. Eu, nessa, tipo, desesperada, assim, o livro tá aqui, eu vou ler. E ela já sabia dessas histórias, né, tipo, dessa minha paixão por esse ritmo, dessa minha vontade de conhecer essa história, e não só de Fela, mas dessas mulheres. E, gente, eu juro para vocês que eu peguei o livro na mão e abri, sem saber. E aí caiu, eu não vou lembrar agora o nome de uma das mulheres do Fela, caiu bem na página que Carlos entrevista uma delas. E aí Carlos pergunta, mais ou menos assim, eu não vou lembrar tudo. E o Fela já te agrediu fisicamente? E ela responde, sim, já me deu vários tapas. Quando eu não queria ensaiar, alguma coisa assim, ela falando, tipo, dela não ter vontade de ensaiar ou de cantar, e aí ele me dava tapas. Então, nesse dia, eu comecei a chorar, e minha mãe também, claro, dá vontade até de chorar agora. Porque até quando a violência doméstica ela vai fazer parte das nossas vidas, né? E eu sou uma pessoa que luta contra isso, vivi isso, não aceitei, e fiz com que a minha mãe acordasse. Demorou pra caramba, né? Imagina, 25 anos para acordar, né? E esse ponto é o ponto que mais me entristece, e não só pelo Fela, por todos esses homens agressores do mundo, né? Principalmente nesse Brasil que a gente vive, nessa São Paulo, né? Onde se tem uma estatística muito grande de violência doméstica e, nesse momento de pandemia, triplicou, né? Então, a parte mais triste desse Afrobeat é quando se fala de agressões e machismo, né? De todos os tipos, de não entender a força da mulher para qualquer coisa, que ela pode tudo que ela quer, na hora que ela quiser e aonde ela estiver. E nesse livro tem muito machismo de Fela, muito machismo de músicos e muita força de ouvir. Imagina Carlos Moore entrevistando essas 15 mulheres, gente, assim, tipo... Sandra, que nunca... Até perguntei para ela, fiz questão de perguntar, a Fela levantou a mão para você alguma vez? Ela falou, nunca. É muito louco a gente falar do machismo, mas, ao mesmo tempo, naquela época, nos anos 70, todas essas 15, essas 27 mulheres que Fela casou num dia só, que, para quem não sabe, é só pesquisar, né? Essas mulheres, elas vieram de outros países, outras Áfricas, Gana, Benin,
buscar a liberdade dentro dessa República Calacuta. É muito louco saber disso também. E a agressão física, enfim, a violência doméstica, a violência em si, em alguns países e na Nigéria, ela é infelizmente cultural, é uma coisa absurda de se dizer, mas é verdade, ela é cultural. Mas, ao contrário disso, imaginem todas essas mulheres saírem de casa para buscar a liberdade numa casa onde tem várias pessoas, e não só elas, como a própria Remy, que era esposa do Fela Kuti, a primeira esposa, mãe dos 3 filhos, dos 3 primeiros filhos, e DJs, cantoras, dançarinas saírem das suas casas para buscar liberdade dentro de um espaço político, musical, onde também Fela tirou várias pessoas da rua para ensinar eletricidade, ensinar a tocar um instrumento. É muito louco, né, saber desse outro Fela, né, desse outro artista, né, quando a gente se fala de um machismo e depois uma pessoa que milita os direitos humanos dentro de um círculo de música, né, de arte, de cultura, né, e é o que aconteceu naquela época dos anos 70, de mais de 20 mulheres morarem naquela casa junto com as crianças. Em Africa Shrine era uma casa de shows na Nigéria, que não existe mais. E aí eles ganham um terreno, eu não sei se eles compraram ou ganharam, enfim, e aí montam um palco gigante, com camarote, um espaço gigantesco que tem lá na Nigéria. E aí existe o Felabration na Nigéria. É uma celebração à vida de Fela durante uma semana. Sempre começa na segunda e acaba no sábado. E na segunda tem um simpósio, tipo, com palestras, com a família toda, com algumas pessoas convidadas. E nessa noite da segunda, eles vão para a Africa Shrine só para escutar shows, músicas, enfim, DJs. E o que é mais legal, eles têm um apoio, né, patrocínio e tudo mais, de algumas marcas, e eles trazem outras pessoas de outros países, e principalmente de África, né, do continente, que cultuam o Afrobeat. Não é só artistas, né, reggae, essas coisas, também que cultuam o Afrobeat. E alguns também, tipo, na Europa, que alguns nigerianos migraram, essas coisas todas. E aí o Tino, produtor do New Angel, estava em contato com o Felabration. E nessa coisa de falar pelo Skype, pela internet, pelo Facebook, né, eles conseguiram falar com um produtor, que é DJ também, e conseguiram uma entrevista pelo Skype, mas da Rádio da Nigéria, com o Chile. E em março, eles foram convidados para ir para a Nigéria. E aí eu falei, tá. Aí eles me contaram, eu falei, tá bom, posso ir com vocês? Eu sei que não fui convidada, mas eu quero ir junto também. Não, claro, mas se der tudo certo, você vai. Mas, ó, tipo, não tem passagem, é por nossa conta. Eles vão dar hospedagem, alimentação e transporte, né, translado, mas passagem é por nossa conta. Eu falei, não tem problema. Eu me senti super em casa. Sim, foi a primeira vez e, né, tipo, foram 27 dias inesquecíveis, de muito amor. Todo mundo me pergunta, mas você não estava com medo, não ficou com medo? Em nenhum momento. O dia do show na Africa Shrine foi um dia extremamente emocionante para todos nós, assim, tanto da banda como eu era a única, no caso, nesse festival, né, em 2015, no Felabration brasileira, naquele dia, de todos os artistas do mundo inteiro, tinha vários países lá. A Fran do New Wave me apresenta, né, como brasileira, quando eu entro no palco e tudo mais. Só que antes a gente tocou a Upside Down. Antes de começar a parte de texto, né, da música, sem a gente saber, eu não lembro de o Femi ter falado isso. Ele acendeu uma vela e chamou eu e das 3 meninas da banda do New Wave para seguir ele. A gente desceu do palco e fomos até um santuário. Existe um santuário dentro da Africa Shrine para fazer uma oração para o Fela. Nossa, gente, eu já comecei a chorar só do caminho que ele... Nossa,
Foi uma noite muito louca. E imagina, né? Depois de tudo isso, ainda ter que dançar uma música, meu corpo estava todo... Gente, foi uma energia, assim, eu chorava, todo mundo chorou muito nessa hora, porque a gente não imaginava. Todos ajoelhados no santuário, na frente do santuário, fazendo uma oração com o filho mais velho. Foi intensa essa hora. Aí, no dia, na quinta-feira, ela cantou Upside Down no show. Imagina, né? Dançar com o Niuem, tocando Upside Down, uma música de Fela e de Sandra, com a Sandra naquele palco. Nunca imaginava que ia passar por isso. Jamais, assim. Foi um dia incrível, incrível. Aí apareceu um taxista com uma banheira enorme, assim, amarela. E não tem nada de táxis escrito, né? São aqueles carros clandestinos mesmo, né? Aí o senhorzinho super simpático liberou, a gente entrou, os 6 lá, tudo amassado dentro do carro. E aí, quando a gente entra, o que ele estava escutando? Fela Kuti. Só que aqueles carros tão antigos que era fita. E o show, a música que ele estava escutando era uma música ao vivo, tipo, parecendo que ele tinha gravado ali, era uma coisa muito original. E aí os chilenos, falando inglês lá com ele, perguntaram, né? Como o senhor tem essa fita? O senhor gosta de Fela, né? Mas que é essa fita aí? Como o senhor tem ela? É original, né? Tipo, música ao vivo. Gente, tipo, parece brincadeira, mas o cara, ele foi um dos motoristas do Fela Kuti. É um tiozinho com quase 70 anos, andando naquele carro. E aí ele contou várias histórias. A gente ia para um bairro. O que ele fez? Ele começou a levar a gente em vários lugares onde o Fela frequentava. Aonde o Fela foi enterrado e depois tiraram ele de lá e enterraram... Para quem não sabe, o Fela Kuti está enterrado no museu, que era a casa dele, o Museu Calacuta. Então fizeram uma pirâmide e enterraram ele lá, não deixaram no cemitério. Uma vez que eles tentaram, mas é aquela coisa, né? Foi uma multidão e o próprio governo achou melhor não, e aí a família resolveu fazer isso com o corpo dele. Mas levou a gente aonde era a antiga Africa Shrine, aonde era a igreja do pai do Fela Kuti. A gente rodou a Nigéria com um taxista, sabe, tipo, a gente ia para um destino e ele, né, fez um tour com a gente por ser um dos motoristas do Fela Kuti, gente. Tipo, a gente não acreditou, a gente começou a filmar, os chilenos começaram a filmar ele contando histórias. Muito gente boa. Eu lembro até que eu peguei até o WhatsApp dele para ele me levar depois embora pro aeroporto. E aí esse projeto ele me fez entender da importância da gente se organizar enquanto sociedade preta mesmo. Não só músico, né? Não só entretenimento, mas uma unidade que está falando de algo que diz respeito a um lugar novo, a uma sociedade nova e diferente, onde os pretos falam por si e têm possibilidade de existência, né? E aí esse projeto é a minha forma de discutir isso e promover lugares possíveis para os pretos, né? Então, e também entender a importância de organizar. Um músico ele tem que saber o que é um MEI, porque se a música é marginalizada no Brasil, o preto é marginalizado, a música do preto é marginalizada, e a música é marginalizada tem que se organizar. Não dá para ficar contando que você vai entrar no mainstream, que o mainstream tem uma lógica branca, né? Eles escolhem um preto ali para durar uns 10 anos, uns 5, 6 anos, e aí some, porque eles trabalham com tendências, né? O mainstream trabalha com tendências. Eles não trabalham um núcleo duro, uma tradição para durar, não é uma coisa que vai durar. Então, o músico preto que tenta entrar no mainstream, ele vai sofrer muito mais, né? Alguns conseguem e dão certo, e tem que entrar também para chegar lá chegando e chegar sabendo o que está fazendo ali também, né? Aí tem um hype. O hype é o músico que não conseguiu chegar no mainstream e fica surfando no que acontece ali temporariamente, que é classismo. O hype é classismo. A gente pode trocar essa ideia num outro momento, mas acho que já estou deixando isso muito fácil de entender, que o hype é classismo. Em reunião, eu transferi para o Quilombaque que
mantivesse o projeto, mantivesse o evento, mantivesse a ideia, e escolher o Quilombak não foi à toa, né? Tipo, puta, por quê? Não foi à toa. Primeiro, tem toda a minha referência ao Quilombak, toda a minha referência ao Soró, ao Fofão, a Thaís, Dedê, tudo que vocês fazem é referência e já tem um histórico de utilização da cultura como ferramenta social e territorial. Vocês trabalham toda essa questão da cultura, territorialidade e ferramenta política, como poucos grupos que eu conheço, pelo menos aqui em São Paulo, conseguem ter esse grau de sincronizar essas três esferas em um lugar só, em um corpo só, que é o próprio Quilombak. Mas mais do que isso, para mim, o Quilombak ele também é a própria Calacuta aqui de São Paulo. Quiçá do Brasil, ou uns dos Calacutas que temos aqui no Brasil. E Calacuta era exatamente isso, era o espaço criado pelo Fela Kuti, lá na Nigéria, na qual ele sintetizava cultura, ferramenta política, ferramenta ideológica, em um espaço só, em um território só, que era a Calacuta. Ele falava, the music is weapon, tipo, a música é a arma. Que ele via essa força da música, da cultura, como essa ferramenta. E, para mim, o Quilombak é isso. O Quilombak é um desdobramento, um herdeiro dessa mesma ideia. É um quilombo. Um quilombo, segundo Abdias Nascimento, é qualquer espaço que você ressignifique, território que você consiga ressignificar para sintetizar ali cultura, ferramenta política, histórica, de emancipação do povo oprimido. E isso, para mim, era muito a ver com o próprio Fela Day na Quebrada. A gente fala do Fela Kuti como a figura mais forte do Afrobeat, mas tem o Tony Allen. O Tony Allen é um dos criadores, ou o criador do Afrobeat, né? Ele circulou, viveu num cenário alternativo, independente. Isso aqui no Brasil é um problema. Na Europa funciona. A cena independente funciona. Muita gente legitima porque eles entendem que são artistas bons nesse cenário independente. Eles não são artistas com menos talento, né, menos profissionais, né? E eu estou falando lá porque ela tem uma outra estrutura e valorização da música, né, entendendo a construção questionável lá. Mas aqui no Brasil, a gente precisa entender que a gente mora num país preto e que o DNA musical é preto. E como que a gente precisa entender? Que eu acho muito importante a gente começar a dar atenção para esses artistas novos. Esses artistas estão falando e se prender muito menos no gênero musical e mais sair dessa fronteira do gênero, né? O gênero coloca uma fronteira, a gente tem que atravessar ela. E para atravessar ela é na identificação, saber que é uma pessoa preta que está propondo algo e que tem a ver com essa unidade, né? Esse limbo, o mainstream, coloca os pretos num limbo. Eu falo mainstream, mas eu estou falando do racismo estrutural que existe no mainstream, assim como existe no Brasil. Quem não entra no mainstream não é menos talentoso, não é menos sério. São pessoas boas que não entraram nessa cena aí, que é um cenário também. Com gente com dinheiro, rica, que consegue escalar mais o nome desse artista. Só isso. Consegue dar uma infraestrutura melhor para esse artista transitar mais, né, e ficar mais popular. É só isso, essa é a diferença. A cena independente de artistas que são artistas independentes é tão boa quanto, e se pá, melhor. Porque tem mais diversidade, tem um monte de narrativas novas que o mainstream se pega e se apropria. Então eu acho que é muito importante, eu vou reforçar isso, eu sempre reforço, que a gente escute artistas pretos, independente do gênero musical. Que a gente tenha na manga um artista novo para falar para o amigo: velho, tô escutando esse artista aqui, ó, se liga. É um artista incrível que ó, é bom a gente legitimar os artistas pretos.
né? Independente do gênero musical. A gente saber que é um artista preto, que está na caminhada, que está no corre, e que ele é talentoso na performance dele, musical, e que ele precisa de legitimação dos pretos. Antes do mainstream, antes do hype dos pretos. Porque é isso que vai amarrar e que vai alicerçar para esse artista sobreviver na profissão que ele escolheu, né? E é o nosso embate contra o racismo estrutural, a gente começar a legitimar as nossas próprias narrativas, saca? Esse limbo é muito perigoso, porque parece que só tem a ver com música. Não tem a ver com música, tem a ver com o ser humano que está por trás disso. Quem é esse ser humano? É uma pessoa preta da periferia, na maioria das vezes. É uma pessoa preta que está querendo exercer uma profissão que ele é bom, que executa muito bem. E ainda assim não tem espaço, não é legitimado, não tem escuta. E eu acho que é isso, assim, eu acho que mais do que nunca está na hora, entendendo todo o debate que está sendo feito sobre negritude, sobre racismo estrutural e sobre branquitude, a gente começar a legitimar esses artistas pretos. Ah, mas como que a gente legitima? Porque, velho, vai lá no YouTube, pesquisa um. Ah, mas eu não gosto desse som. Então passa para um amigo que gosta, né? Passa para um amigo, promove, divulga lá, faz um story, marca. Para de marcar o lugar que você vai, o rolê que você vai, o nome do rolê, e marca o artista que você vai ver o show. Saca? Então tem que começar a mudar a mentalidade de quem que é esse artista independente. Primeiro, ele é uma pessoa preta que está vindo de um lugar. Que lugar é esse? É o lugar de racismo. Tenho certeza que é racializado por ser preto. Depois, a música dele. Eu tenho certeza que ele está propondo algo novo. E algo que daqui a pouco o mainstream vai cooptar. Então, é muito importante a gente legitimar, pagar esses artistas, pagar é legitimar, divulgar é legitimar, mostrar para um amigo é legitimar. Às vezes, só escutar e não só porque você não gostou, cancelar o artista. Tudo isso é legitimar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de reforçar. Eu sou artista independente, eu sei, eu sinto isso. As pessoas não ouvem artistas novos se não tiver like. Tem que parar de se importar com as regrazinhas do jogo e começar a ouvir artistas novos. A gente está ficando para trás nesse sentido. Nos Estados Unidos, eles escutam música brasileira. Nos Estados Unidos, o Anderson .Paak abre com Cassiano. No filme do molequinho lá do Beat, ele fala de Milton Nascimento. O Kanye West vem pro Brasil para se encontrar com Jorge Ben. Em Londres, a galera nova tá produzindo som com música brasileira. Na África, a galera tá produzindo coisas absurdas com o ritmo do funk, com pandeiro. A gente tem que ficar atento. Saca? Isso diz respeito a gente, sim. A como a gente se relaciona com esses artistas novos que estão propondo um lugar novo, que é a música contemporânea e a música futurista, que tem a ver com o nosso lugar racial. É isso. Quero agradecer demais também pela oportunidade de contar um pouco dessa história, porque só assim, né, para a gente saber um pouco mais do outro, que esse projeto de vocês, da Quilombac, né, imagina, Fela Day na Quebrada, onde eu também já dancei, já, né, dei oficina, já passei meu vídeo lá também. Eu espero que essa pandemia passe logo para a gente se encontrar mais vezes e fazer vários Felas Days na Quebrada, né? Inclusive, a própria Sandra sabe do Fela Day na Quebrada, ela apoia. Eu tenho a liberdade também de passar o Finding Fela, que é um vídeo, um documentário do Fela que ela eu tenho disponível aqui comigo e ela sempre autoriza para que a gente passe também em eventos gratuitos, como o de vocês. Então, é isso. Eu só quero agradecer e que o Afrobeat, não só de Fela, possa envolver vocês de alguma forma, né? Que essa música, essa letra, ela toque vocês de alguma forma, não só política, mas também pelo amor, né? E que vocês possam cultuar a África, que é um continente com vários países e que culturas diferentes, enfim, ritmos diferentes, e que quando eu posso eu mergulho não só em Nigéria como outros países, e que possam fazer também parte da vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigada.
Kelabu Kuti. Time is coming.